Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que pesquisadores analisaram aí dados, amostras da Lua trazidas para a Terra pela missão Chang'e 6. E essas amostras estão, talvez, possivelmente, provavelmente, ajudando a reescrever a história da Lua, ou pelo menos uma parte da história da Lua. Tá? Uma pequena parte ali, mas uma parte importante e que tem implicações com o planeta Terra e também com a vida no planeta Terra. Então, vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, vamos hoje ver aqui o que os pesquisadores estão aí meio que recontando pelo menos uma parte da história da Lua. Muito bem, quando a gente estuda, né, não só a gente estuda o sistema solar, estuda a formação da Lua, estuda a Terra e tudo mais, a gente estuda um período da Terra que fica local, ou do sistema solar, melhor dizendo, né, que fica lá há 3,9 bilhões de anos atrás. Esse período ele é conhecido como o período de grande bombardeamento do nosso sistema solar. Nesse período aí, a Terra, a Lua, teria recebido aí uma enxurrada de detritos, de corpos, de colisão, de asteroides, de tudo que você for pensar. Ele deve ter recebido esse grande bombardeamento, bombardeamento tardio, os pesquisadores dão nomes diferentes para isso. Mas o lance é o seguinte, né? Isso a gente sabe por quê? Porque nós analisamos amostras, por exemplo, da Lua, trazidas para a Terra pelas missões Apollo, pelas missões Luna. Tem só um porém nessa história toda, tá? Que todas essas amostras foram adquiridas no lado visível da Lua. Todas elas foram adquiridas no lado visível da Lua. E ali no lado visível da Lua a gente tem mares, a gente tem uma grande, né, um grande mar ali chamado Mare Imbrium e tudo mais. Então, assim, é o que nós temos hoje para trabalhar. Não tem outra coisa. A gente tem isso, então os pesquisadores com isso em mão, eles acabam trabalhando com isso e chegaram a essa conclusão aí de que há 3,9 bilhões de anos teve, então, este grande bombardeamento tardio e por aí vai, certo? A gente precisava ter a amostra do lado oculto da Lua. A gente não tinha, é difícil. Mas em 2024, a sonda chinesa Chang'e 6 foi lá para o lado oculto da Lua e trouxe amostras para a Terra. E aí é que começa toda a confusão e toda a maneira aí, né? A revelação foram 1 quilo, né? Quase 2 quilos de rocha que a Chang'e 6 trouxe. Ela coletou essas amostras num lugar chamado Bacia Apollo, uma cratera que tem 492 quilômetros de diâmetro, que está dentro do que a gente chama de Bacia Aitken, do Polo Sul da Lua, que tem 2.500 quilômetros de diâmetro. Quando chegou aqui, dessas amostras que a Chang'e 6 trouxe, os pesquisadores separaram 28 clastos, que fica ali entre 100 e 500 micrômetros, com uma textura de rocha derretida por impacto. Cada um deles foi irradiado num reator nuclear e datado individualmente usando o método do argônio, que é o argônio-argônio, que é o argônio 40 com o argônio 39. Então é isso que acontece. O que você tem que pôr na cabeça é o seguinte: se teve esse grande bombardeamento, esse relógio aí, este relógio isotópico, ele é zerado, tá? Porque a rocha derrete de novo na colisão. Então, o lance era esse, tá? Como que eu vou provar que aquelas rochas que estão ali,
elas não, né, elas não derreteram, elas não sofreram né, não teve uma grande aquecimento ali para que elas derretessem. E aí é o seguinte, existe um elemento químico muito importante nessa história toda chamado irídio. O irídio ele marca, né, ele é a marca de que você teve um impacto de um asteroide em algum lugar, tá? Então, enquanto as rochas lunares têm entre 0,1 a 10 partes por bilhão, esses clastos, né, mostraram uma média de 89,2 partes por bilhão, ou seja, caracterizando que ali teve um impacto, beleza? Então, você está tentando reconstruir, né, a história da Lua como se estivesse tentando reconstruir a história de uma cidade lendo só as manchetes. Isso que os pesquisadores, então, estavam fazendo. Muito bem. Dos 28 clastos, 21 deles deram idades válidas entre 4,33 bilhões de anos e 1,3 bilhão de anos. 3 dos clastos convergiram para 4,153 bilhões de anos, tá? Com margem aí de 14 milhões de anos para cima ou para baixo. E combinado com a datação independente feita pelo chumbo, a idade ficou ali nos 4,159 bilhões, com uma margem de 10 milhões. E é a idade da formação da bacia Apolo, que é 4,16 bilhões de anos, tá? Ou seja, que aconteceu bem antes, né, do grande bombardeamento, lembrando que o grande bombardeamento a gente coloca ele ali em 3,9, tá? Uma das rochas analisadas marcou ali 4,33 bilhões de anos, tá? Que pode marcar ali o nascimento da bacia Aitken no Polo Sul, né? A maior e mais antiga cicatriz da Lua. Então, se ela é a maior e mais antiga cratera, talvez a idade dela aí esteja correta. E uma outra coisa que os pesquisadores identificaram é o que, na verdade, não aconteceu. Entre 4 bilhões de anos e 3,7 bilhões de anos, exatamente exatamente a janela ali onde aconteceu o grande bombardeamento, tá? Não teve nenhum pico em 3,9 no lado oculto, ou seja, mostrando, né, indicando que no lado oculto da Lua isto não aconteceu, tá? Isto não aconteceu, não teve grande bombardeamento no lado oculto da Lua, tá? Então, o lance é o seguinte, o que a gente faz, né? A idade da bacia Aitken no Polo Sul é 4,33 bilhões de anos, beleza? Os dois cenários aí têm defensores, tá? Tanto esse novo estudo aí, né, que chegou nessa idade, mas tem uma lacuna muito estranha nessa história toda, porque não tem nenhum registro em 3,73 bilhões de anos, e a explicação seria que eventos raros foram apagados por impactos posteriores, né? Essa hipótese ainda não está fechada. E a hipótese do grande bombardeamento, ou do cataclismo, como que eles chamam, né? Tem defensores sérios com, né, esses argumentos todos aí que eu já falei para você. O lance é o seguinte, não dá para a gente, por enquanto, obviamente, bater o martelo sobre se teve ou não teve o grande bombardeamento na Terra, na Lua, no sistema solar e tudo mais. O que nós temos é apenas uma missão que trouxe pouquíssimas rochas e em cima dessas rochas foram feitos esses estudos. Será que se a gente pegar uma missão e ir para um outro lugar ali no lado oculto, vai dar a mesma coisa? Tem que fazer isso, beleza? Agora vem a implicação de tudo isso. A implicação de tudo isso é muito interessante. Por quê? Se teve um grande bombardeamento lá em 3,9 bilhões de anos, a vida na Terra ela teve uma janela. Esse grande bombardeamento ele pode entrar naquilo que a gente chama do grande filtro, certo? Grande filtro é um acontecimento que pode obliterar a vida durante uma determinada mudança aí de processo evolutivo, por exemplo, tá? Então a vida está vindo tranquila, de repente tem algum cataclismo, alguma coisa, alguma catástrofe gigante, qualquer coisa que vai lá e para com a vida ali. Esse aí é o grande filtro. No caso, há 3,9 bilhões de anos, pelo que a gente estuda, era para ter tido esse grande bombardeamento, ou seja, a Terra teve um período muito curto para a vida poder se desenvolver. Mas, caso esse pessoal agora esteja certo com as missões da Chang'e 6 e que não teve um grande bombardeamento, mas a gente teve sim impactos, esse bombardeamento ele foi ocorrendo de forma gradativa, não foi tudo de uma vez, como imaginavam os pesquisadores. Se isso se confirmar, aí é muito interessante. Por quê?
porque mostra que a gente tem uma janela muito maior para a vida poder se desenvolver, certo? E isso pode ser que por isso, né, pelo fato, né, de ter sido esses impactos terem sido ao longo de muitos anos espalhado ali, não é que não teve, mas teve espalhado, isso deu chance para que a vida aqui na Terra pudesse evoluir e chegar ao que temos hoje. Aí a grande questão, né, que a gente não pode nunca deixar de lado, é a seguinte: será que isso acontece aí pelo universo também? Ou seja, será que os planetas. E aí é o contrário do grande filtro, né? Então, você é aquele lance da gente passou pelo grande filtro. Então, os impactos vão acontecendo, mas a vida continua. Não é algo assim a ponto de acabar com a vida na Terra antes que ela começasse um processo evolutivo mais complexo e tudo mais. Mas está aí, um estudo aí realmente muito interessante, mostrando, né, que a história da Lua aí, ela pode ser reescrita a todo momento. E é assim mesmo, não tem jeito, porque amanhã mesmo pode sair um outro estudo já refutando isso. Eles fizeram as análises, fizeram tudo direitinho, mediram tudo direitinho, pelo menos é o que parece, né, que não teve problema nenhum. E se for isso mesmo, a gente vai ter que reescrever essa história aí, que não teve esse grande bombardeamento, mas sim impactos ali mais espalhados. E aí, teve ou não teve um grande bombardeamento, hein? Fica essa grande questão, deixa aí nos comentários. Este era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito, like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!